Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês como vocês vão integrar qualquer ferramenta externa aqui dentro do N8N via API, tá? Sei que essa é a dificuldade da maioria das pessoas, quando não tem a ferramenta que elas estão buscando aqui, por exemplo, como que faz essa integração com o N8N, como que utiliza essa API, como que pega as ações. Vou mostrar tudo nessa aula aqui. Por quê? Porque, de novo, é a dificuldade que eu mais vejo as pessoas tendo e os tutoriais que tem disponível, que inclusive eu tinha muita dificuldade no começo, os tutoriais mais me confundiam do que me ajudavam, essa que é a verdade. Porque era passado muita informação técnica, muita informação teórica de coisas que eu não precisava saber naquele momento. Quando você está aprendendo uma coisa, você precisa aprender ela da forma mais simples possível, na minha opinião. Quando você recebe uma enxurrada de informações no mesmo tempo, de uma coisa que você está aprendendo, você vai ficar confuso. E eu ficava confuso. Então, eu vou mostrar para vocês a forma que eu aprendi e que eu aplico até hoje, tá? E eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sabendo fazer qualquer integração com ferramenta aqui dentro do N8N, beleza? Vamos lá então, sem enrolação. Duas coisas principais que você vai precisar saber. Primeiro, para você conectar uma ferramenta que não tem um nó específico aqui, a gente utiliza esse nó aqui, HTTP request, tá? Então, a gente viria aqui e colocaria HTTP request. Esse é o nó que a gente utiliza para fazer alguma ação de uma ferramenta que não esteja aqui nativamente no N8N. Então, essa ferramenta aqui. O que a gente vai precisar configurar aqui dentro? Basicamente, o método. Aí tem o método get, tem o método post, put, etc. O que faz cada um desses? Não tem por que vocês saberem agora, até porque nem eu sei direito, tá? Mas é só a única coisa que vocês precisam saber é que vocês vão precisar colocar o método, tá? Ponto. A gente também vai configurar a URL, tá? Que é basicamente um link aqui, ó. Isso aqui é uma URL. Então a URL vai ter que ter uma URL. Autenticação, o que é isso? Basicamente, a maioria das APIs que a gente utiliza externas, você recebe como se fosse uma senha para só você ter acesso a essa API. Por exemplo, aqui da OpenAI, a gente coloca créditos aqui na OpenAI para utilizar a API. Então eu não quero que nenhuma outra pessoa tenha minha senha, porque senão ele vai consumir os meus créditos, tá? Então, basicamente, cada um vai ter a sua, entre aspas, senha. Tá? A sua API key, né? A sua chave para você utilizar a API. Então, serve para OpenAI, serve para Evolution, enfim. Praticamente todas as ferramentas que você for utilizar, você vai ter a sua chave de acesso, você vai ter a sua senha ali, que é onde você pode configurar de duas formas. Aqui no Authentication, ou então aqui nas outras etapas que eu vou mostrar para vocês. E fora essa parte principal, aí tem Carry, Headers e Body, tá? Então são outras coisas que a gente pode configurar também, que você também não precisa saber o que significa cada uma delas, até porque nem eu sei, mas o importante é fazer funcionar, tá? Então vamos lá. Então a gente vai utilizar sempre, praticamente sempre, o HTTP request para fazer a vinculação com outras ferramentas. Uma outra coisa que você vai precisar é da documentação da API que você está utilizando. Porque é com a documentação que a gente vai saber o que a gente precisa configurar aqui no nosso HTTP request, tá? Então, por isso a gente precisa da documentação. E a documentação nada mais é do que isso aqui, ó. Por exemplo, eu estou na documentação aqui da Evolution API. Eu vou fazer duas requisições aqui nessa aula. Essa da Evolution API é uma requisição mais simples, mas vocês já vão entender o contexto. E depois eu vou fazer uma aqui com a OpenAI, que tem um pouquinho mais de configuração e vai ficar fácil de vocês visualizarem com essas duas integrações diferentes aqui. Eu tenho certeza que vocês vão aprender a fazer qualquer vinculação, qualquer integração com ferramentas a partir dessa aula. Então, beleza. Então, voltando aqui. Então, basicamente, aqui na documentação, geralmente ela tem a mesma estrutura. Então, aqui na esquerda tem todas as ações que é possível fazer. Ó, perceba que é bem parecido, ó, aqui na esquerda também da OpenAI, é as ações que eu posso fazer, né? E quando eu clico em alguma ação, por exemplo aqui, ó, para enviar mensagem, aí eu vou ter um código curl, eu vou ter informações aqui no meio da tela, exatamente igual aqui, ó, tem o código curl, informações no meio da tela, etc. Então, essa aqui é uma estrutura base de documentação, quase todas são assim. Como que você vai encontrar a documentação? Se for uma ferramenta que bastante gente utiliza, uma ferramenta famosa, basta procurar no Google que provavelmente você vai achar. Então, Evolution API Documentation, por exemplo. Vou pesquisar, entro no primeiro site aqui. Ó, isso aqui não tá com cara de ser a documentação e eu preciso procurar algo referente à API. Então, vem aqui em API,
Pronto, já tô na documentação. Uma coisa importante da Evolution é que tem duas versões, tem a versão 1 e a versão 2. A versão que eu tenho instalada pra mim é a versão 2, então basta mudar aqui, tá? Da OpenAI, a mesma coisa. E se for uma ferramenta que você está tentando utilizar, que você não está achando fácil a documentação, uma ferramenta mais restrita ali, pode ser que você precise falar no suporte ou então entrar no site dessa ferramenta para tentar achar essa documentação, tá? Mas é documentação da API e ponto. Aí você vai ter acesso a alguma coisa assim. Então, beleza. O segundo passo, o próximo passo, na verdade, é você entender o que você quer fazer. Então, nesse caso, na Evolution API, eu quero simplesmente mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Eu vou criar um HTTP request para mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, eu preciso vir aqui na parte das ações que eu posso fazer, que é exatamente igual às ações que tem aqui dentro do N8N em qualquer nó. Por exemplo, eu vou pegar o nó mesmo da Evolution aqui. Ele não tem nativamente no N8N, porém eu instalei, tem um nó da comunidade que fala, a comunidade criou esse nó aqui da Evolution API, tá? E basicamente, se eu clicar nesse nó, tem várias ações que eu posso fazer. Eu posso criar uma instância, conectar uma instância, buscar uma instância, etc. Essas ações aqui exatamente essas ações aqui que tem na documentação. Então, tudo que tem na documentação, eu posso fazer aqui dentro do N8N, como se eu clicasse aqui para criar uma instância, por exemplo. Aí bastaria eu vir aqui, ó, Create Instance, que é basicamente criar uma instância, tá? Então, nada mais é do que essas ações aqui, nada mais é do que essas ações aqui. Simplesmente isso. É como se aqui fosse um nó do N8N, basicamente, tá? Mas eu não vou utilizar Evolution API, eu vou utilizar o HTTP Request aqui para fazer. Então, eu quero enviar uma mensagem. Então, eu vou procurar aqui onde que está enviar mensagem. Uma coisa que vocês podem fazer é traduzir para português, se você não sabe absolutamente nada de inglês. Então, beleza, eu quero enviar uma mensagem, então vem aqui, ó, enviar mensagem, tá? E aqui, ó, enviar texto simples. Cliquei. Um detalhe muito importante para quem traduz a tela. Ele muda muita coisa aqui. Por exemplo, ó, aqui tá exemplo, aqui tá publicar, aqui tá número. Então, eu não posso colocar em português aqui na maioria dos casos, na configuração que a gente for fazer. Precisa ser em inglês. Então eu recomendo primeiro você ler por cima, então enviar texto simples, aí eu leio, vou lendo aqui o que cada coisa significa. Depois que eu li, eu volto pro inglês, porque é com a parte em inglês que eu vou resolver. Por exemplo, aqui tá post. Qual que é a primeira coisa que a gente vai colocar? É um método. Então aqui, ó, perceba que... outro detalhe que eu vou trazer aqui para vocês. Muita gente ensina a você fazer dessa forma aqui, ó. Abre aqui a Evolution, tá? Muita gente ensina assim, eu não recomendo, tá? Mas vem aqui, pega aqui o código CUR, ó, copia, vem aqui, copia, vem aqui import CUR, tem até um copiado aqui, ó, colo, importar. Olha só, já tá quase tudo configurado. Muita gente fala que é simples assim. Gente, se você tá aprendendo, não é o melhor jeito de fazer através daqui. Por quê? Porque você nunca preencheu isso antes e quando ele é preenchido automaticamente, você precisa mudar muita coisa aqui dentro. E se não foi você que preencheu, é mais difícil de você saber exatamente onde que você vai preencher. Não sei se ficou confuso para vocês, mas basicamente é isso. Eu já preencheu muita coisa automaticamente, mas muita coisa que eu preciso mudar. Então, como não foi eu que fui preenchendo item a item, eu vou ter mais dificuldade de saber o que eu preciso mudar ou não, tá? Então, por isso eu não recomendo vocês utilizarem o código CUR, principalmente no começo, tá? Isso gera muita dificuldade para vocês, eu também tinha no começo, então evitem, tá? Eu vou até deletar, vou pegar o nó HTTP Request de novo, vou colocar aqui, beleza? Vou conectar, beleza. Então vamos lá, abri ele aqui. Primeira coisa que eu vejo, ó, eu gosto de a parte do meio aqui, ela serve para mim para ver as coisas que são requisitos, que precisa ter no meu HTTP request. Por exemplo, sempre que tivesse required aqui, é basicamente um requisito, ou seja, precisa ter isso aqui no HTTP request. É obrigatório ter, tá? Então, esse precisa ter, instância precisa ter, aqui a parte do body precisa ter isso, e os outros são opcionais, tá? Os outros itens que não tem a parte do requerido são opcionais, são coisas que eu posso colocar ou não. Independente de se eu colocar ou não, vai funcionar do mesmo jeito. E os que estão requerido, é obrigatório ter, porque se não tiver, não vai funcionar, tá? Mesma coisa aqui da OpenAI, por exemplo, vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó, requerido. Então, precisa ter isso. Isso aqui não precisa, as outras aqui não precisa. Só quando tiver requisitado aqui, requerido, é que precisa ter obrigatório, beleza?
Entendemos esse passo também. Então vamos lá. O que eu gosto de olhar aqui é justamente os requisitos que tem, tá? E também a informação do post. Então já sei que é um método post aqui. Então vem aqui no método, em vez de get, eu vou colocar post. Beleza. Agora a parte do URL, aí sim a gente vai utilizar o código cur, mas para olhar e não para copiar. Então eu vejo aqui que tem a URL, ó. Eu pego aqui essa URL até o final. Beleza? Eu vou copiar, dei um Ctrl C aqui, venho aqui na minha URL, dou um Ctrl V. Quando tiver, vou até abrir aqui, ó, você pode clicar aqui para abrir para ficar mais fácil visualizar. Vou até dar um zoom aqui para vocês. Quando tiver entre, eu não sei se é colchetes isso aqui, aves, enfim, quando tiver esse treco aqui, saiba que você vai ter que editar. Então, por exemplo, aqui ele está pedindo server URL, que é basicamente a URL da minha Evolution API nesse caso. E aqui ele está pedindo a instância, que é o nome da minha instância. Se você criou, se você tem a Evolution API, você sabe que é a sua instância. Então a minha instância, por exemplo, aqui ó, é bot. Então eu venho aqui e só troco, ó. Eu venho, apago tudo desde o barra, coloco bot, eu vou colocar que é tudo maiúsculo, faltar o meu, tá? E aqui o server URL, basicamente é a URL da minha instalação. Eu venho aqui, ó, é até o app, copio. Então, quando pede o server URL, é basicamente a URL do servidor que está instalado, tá? Quando eu pedir isso daqui para vocês. Então, vem aqui, ó, e colo. Perceba que ele colou um HTTPS também, 2 pontos //, sendo que já tem aqui, então eu apago, tá? Tem 2 barras aqui, ó, eu apago. Opa, apaguei até uma coisa a mais. .app, né? Então, eu tinha apagado 2 coisas a mais. Então, beleza, a URL já preenchi, tá? Vem aqui preencher o URL. Eu vou tirar o zoom, senão fica difícil para eu enxergar. 10%. Beleza. Volto aqui no código cur. Qual que é a próxima etapa? Então aqui tem o header, content type, pipopopó. O que significa isso? Basicamente, galera, quando vocês verem aqui header escrito, tanto aqui na parte do código cur, quanto aqui na parte do meio, aqui, por exemplo, aqui tem header também, ó. Tá? Então, quando vocês ver header, significa o quê? Que é basicamente que você precisa enviar um código header. Então, o que vocês vão fazer? Vão abrir isso aqui, habilitar. E aqui, você tem 2 opções. Colocar através de um código JSON ou colocar utilizando os campos. Eu prefiro campos porque fica mais fácil. Principalmente para quem não é programador, não mexe com código, que é o meu caso. Eu nunca fiz código na minha vida. Então, eu prefiro os campos. E basicamente o que a gente preenche é o nome e o valor, tá? Então, se eu vier aqui no header, aí ele já dá para mim o que eu tenho que preencher. Então, é esse content type, aí 2 pontos, application JSON. Então, eu primeiro copio esse content type sem os 2 pontos, é só o nome, tá? Se fosse colocar em JSON, aí eu aí pegaria o código inteiro. Mas como é por campos, eu só pego o nome. Então, é content type. E aqui depois eu copio a outra parte, application JSON. Pronto. Basicamente isso que eu vou fazer. Beleza, próximo passo. Outro header aqui é a API Key. Então, basicamente, quando você tem a Evolution API, você precisa de uma API Key, que é o código que você recebe. Tem 2 formas para você fazer aqui no N8N. Vir aqui, adicionar ela na mão. Então, vem aqui, ó, coloco API Key aqui em cima. E aqui embaixo, ó, é a minha API Key. Então, não adianta eu copiar aqui. Eu preciso pegar a minha API da Evolution e colar ela aqui dentro, tá? Essa é uma forma de fazer. Eu já tenho a minha API aqui no Authentication. Esse Authentication aqui nada mais é do que as credenciais aqui no N8N. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Vou abrir aqui. Ó, vou abrir aqui o N8N. Você pode fazer dessa forma também. Tem gente que prefere, eu inclusive prefiro. Vem aqui em credenciais. E aqui são todas as suas credenciais das ferramentas. Então, se sua ferramenta... eu venho aqui, ó. Tá vendo que tem Create Workflow? Eu clico nesse pontinho, ó. Create Credential. E aqui eu vou procurar a ferramenta que eu quero utilizar. Por exemplo, sei lá, eu quero utilizar o ClickUp. Eu venho aqui continuar. E aqui eu preciso preencher essa credencial aqui dentro, tá? Então, eu preciso do acesso do token. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso vir aqui abrir documentação, ó, Open Docs. E ver aqui como que eu faço essa integração. Ele tem um tutorialzinho aqui, ó. Se eu não entender, eu posso traduzir. Se eu posso jogar, inclusive, no chat GPT e falar para ele explicar para mim como eu faço o passo a passo, tá? Para você adicionar uma credencial. Então, basicamente, tem essas 2 formas. Ou você faz direto aqui
colocando o seu código API Key, igual eu mostrei anteriormente, ou você faz Authentication. Eu já tenho uma, então vem aqui, ó, pré-definido. E aí eu vou buscar da Evolution API que eu já tenho conectado aqui, a minha conta, beleza? Então, essa parte aqui foi feita, essa Reader API Key foi feita através da credencial aqui que eu já tenho, tá? Mas eu poderia ter feito ela aqui também, eu só não vou fazer por aqui porque eu teria que mostrar minha API Key para todo mundo e não é o que eu quero nesse momento, tá? Prontinho. Agora, vem a parte do data aqui e tem essa parte aqui, ela tá em JSON. Porém, eu vou facilitar e vou fazer no mesmo jeitinho que eu fiz aqui, que é através dos campos, tá? Então, o que eu vou fazer? Sempre que tiver data ou body, alguma coisa assim, a gente tá falando desse cara aqui, ó, do sendBody, tá? Então, se tiver um D, se tiver data, deixa eu ver como que tá da OpenAI. Ó, tá o Dzinho aqui, tá vendo? Se tiver um D, se tiver um data, etc., a gente habilita esse body aqui. E aqui, ó, a gente pode deixar JSON mesmo. E aqui pode utilizar os infields below, tá? Que é basicamente os campos. E aí, como que a gente vai fazer? Aqui eu venho aqui na parte do meio agora, mas basicamente eu coloco o number, o text, o delay, etc. Tudo que tem aqui, tá vendo? Ó, delay, text, number, etc. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no body, ó, tá vendo que aqui ele até mostra o body. Então, basicamente, eu vou copiar o number. Copiar aqui, ó. Por isso que é importante estar em inglês, porque senão seria número e aí não funcionaria. Então eu venho aqui e colo o number. E aqui, basicamente, eu posso entender o que é esse number aqui, mas basicamente é o número do usuário, tá? Então eu venho aqui, ó, eu vou pegar esse WhatsApp aqui, só para demonstrar para vocês. Então eu vou copiar ele todo. Deixa eu ver. Vou apagar os espaços aqui. Beleza, vou apagar aqui também, beleza. Então, já coloquei o número. Agora, qual que é o próximo passo? É o texto. Basicamente, o texto que vai vir na minha mensagem. Então, é text, vou copiar. Vim aqui no name. Ó, perceba que tem um espaço aqui, ó. Muito cuidado com quando você copia, com os erros, etc, para não dar erro. Eu vou mandar um oi, exclamação. Beleza, já preenchi 2 requisitados. Outra coisa requisitada aqui, ó, é a instância. Deixa eu ver onde ela aparece aqui. Ah, a instância ela aparece lá em cima e tá em path. Path basicamente é na URL, tá? Então a gente já tem configurado a nossa instância aqui, ó. A nossa instância no nome da URL, tá? Então basicamente, ó, os requeridos já foi o número e já foi o texto. O resto são coisas que eu posso colocar ou não, tá? Então os requeridos, API Key já fizemos, a instância já fizemos, o número já fizemos e o texto já fizemos. Então se eu já testar aqui, muito provavelmente já vai funcionar. Vamos testar? Vamos fazer executar aqui. Beleza, já foi. Vamos ver se chegou a mensagem. Chegou o nosso oi. Então, basicamente, já fizemos a configuração na mão aqui para mostrar para vocês que a gente preencheu de forma bem simples aqui, basicamente todos que estão requeridos. É simplesmente isso, galera. Preenchemos todos os requeridos aqui com URL, etc. e já está funcionando. Vamos mudar o textinho só para mostrar para vocês? Eu vou mandar aqui, ó, ao invés do oi, vou mandar sei lá, uma risadinha aqui aleatória. Então, executar. Prontinho, já foi. Vamos ver se chegou. Chegou a nossa risada aleatória. Tá bom? Então já foi a primeira. Agora eu vou pausar, tomar uma água e a gente vai fazer a segunda parte. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer uma outra requisição aqui, um pouco mais complexa. Eu vou adicionar mais coisas aqui, mas mostrando para vocês também que é bem simples. A gente vai criar uma imagem aqui com a OpenAI, tá? O novo criador de imagens da OpenAI. Então vai ser essa que eu vou utilizar. Então, lembrando, a gente precisa da documentação que já está aberta aqui, tá? Então vem aqui, ó, cadê? Create Image. E basicamente essa que eu quero. Eu quero criar uma imagem. Se eu quiser mais informações, geralmente tem aqui, ó, criar imagens baseado num prompt, tá? Se eu quiser mais informações, eu posso vir aqui em ler mais, que ele vai me dar mais informações. Eu posso traduzir, posso mandar no ChatGPT para ele resumir para mim, porque eu sou um preguiçoso. Pronto. Mas beleza, temos aberto aqui. Então, primeiro passo, vem aqui, pega o nó HTTP request. Beleza, eu tô com o meu nó aqui. Volto na documentação. Aí a primeira coisa que eu vou olhar, ó o método aqui, ó. Já tá de cara, que é o método post. Coloca aqui método post. E aqui ele já dá a URL pra mim, mas a gente pode olhar aqui do lado também no cur e copiar a URL que ele dá. Beleza? Então vamos copiar a URL. Opa, deixa no post, URL. Vamos abrir a URL, vamos olhar ela. Ó, tem já o server,
Então não preciso preencher. Tem a versão, tem images, tem generations. Ou seja, não tem nenhuma daquela chavinha lá para eu preencher nada. Então nessa URL aqui eu não preciso preencher absolutamente nada. Não preciso, não tem o que preencher aqui. Então simplesmente deixa a URL. Tá? Vou deixar aqui assim para verem. Beleza. Agora, de novo, tem o mesmo comando do outro, ó. Content type application JSON. Então já vou copiar. E de novo, a gente vê o Hzinho aqui, ó. Quando tiver H, headers, etc., a gente tá falando desse cara aqui, ó. Send headers. A gente habilita. Pode deixar usando campos. Vem aqui, coloca content type. Vê se tem espaço aqui, ó. Não tem? Beleza. Então, copiamos a primeira parte. E aí a gente vem aqui no application JSON. Vamos mandar. Beleza. Agora aqui, ó, o segundo aguazinho, ou seja, tem mais um headers, e aí pra gente adicionar seria aqui, de novo, a parte do Authorization Behavior OpenAI Key. É a mesma historinha da Evolution. Eu vou ter que pegar a minha API Key, e aí você vai ter que achar ela, quando você cria a sua conta, você acha a sua API, você tem que salvar a sua API, e você vai colocaria dessa forma aqui, ó, vou fazer para vocês verem. Então, Authorization. Beleza? O nome aqui é Authorization. Venho aqui. Aí os 2 pontos a gente pula. E vem aqui Beaver. E aqui OpenAI Key em rosa. Por que ele está em rosa? Porque é aqui que a gente vai mudar. Tá? Então aqui a gente faria isso. E aqui onde está OpenAI Key é onde a gente vai colocar a nossa Key da OpenAI. Que é a que a gente pega lá. Tá? Então essa é a forma que ele está mostrando aqui para fazer. Mas... de novo, você pode utilizar uma credencial aqui no Authentication, tá? E é o que eu vou fazer. Então, vem aqui novamente, lá nas credenciais, eu venho predefinido e venho aqui e procuro OpenAI. Beleza? E aqui já estou na minha conta da OpenAI. Então, eu não preciso fazer a parte da API, porque a minha API já está aqui em cima, tá? Então, eu volto aqui no cur. E aí, lembra que tem o Dzinho? O que é esse Dzinho? Basicamente, é o body, tá? Send body. Então, habilito ele aqui, deixo os nomes do campo. Aí eu gosto de vir aqui para o meio. Aí eu paro um pouco de olhar o curl. Eu posso também olhar, ó, ele coloca o modelo, o prompt, o número, o size, etc. Mas eu gosto de vir aqui para o meio agora. Então, o primeiro requisito aqui é o prompt. Então eu já copio. Coloco aqui. E aqui o que esse prompt quer? É basicamente o texto para eu criar a imagem, né? A descrição. Então eu vou colocar, sei lá, crie um cavalo com asas. Sei lá. Tá? Então, esse vai ser o meu prompt. Aí eu vou adicionar outro parâmetro, volto aqui. E aqui é o background. Então, eu posso ler aqui, se eu quiser colocar esse parâmetro, eu posso ou não. Então, esse parâmetro background eu não preciso, tá? Modelo, tá? O modelo também é opcional, só que nesse caso eu vou colocar. Então, eu venho aqui, ó, copio modelo. Beleza, vejo se tem coisa que não tem. E aqui ele me explica também o modelo que eu quero utilizar. E aqui no ChatGPT ele tem o DALL-E 2, DALL-E 3 e o GPT Image 1, que é o mais novo. Então eu vou pegar o GPT Image 1, vou copiar aqui o modelo que eu quero utilizar e vou colar aqui. Venho adicionar outro parâmetro, vamos ver se tem mais coisa aqui para colocar. Moderation, aí eu posso controlar aqui as coisas, eu posso ler aqui o que esse moderation significa e se eu vou usar ou não, beleza? O N aquizinho eu posso ler também, mas é o número de imagens que vai ser criado, então não quero colocar isso. Output compression, ele explica o que é para fazer, não quero colocar. É o formato de saída, eu posso colocar PNG, JPEG, etc. Não quero colocar também. Qualidade, a qualidade da imagem que eu quero gerar. Então, se eu estou criando uma imagem, posso colocar a qualidade. Eu vou colocar a qualidade aqui, ó, no low. Por quê? Porque não quero gastar tanto crédito nesse teste aqui. Então, eu vou fazer certinho. Então, eu copio aqui, ó, quality, tá? A parte de cima. Coloco aqui. E vem aqui, ó, tem alto, ele vai criar automaticamente, high, medium e low para o GPT Image 1, ó. Eu estou utilizando esse modelo, que é o GPT Image 1, então ele me permite utilizar high, medium e low. Eu quero o low, que é o mais básico possível para não gastar tantos créditos à toa. Beleza? Vou adicionar um outro parâmetro. Aqui tem a resposta do formato, aqui tem o tamanho da imagem, que eu posso colocar, o size, etc, e o estilo. Vou colocar o size aqui só para demonstrar também mais uma coisa. Aqui o size. E aqui, ó, o size do GPT Image 1. Eu posso colocar, por exemplo, esse 1024 por 1024. Aqui e coloco. Pronto. Então, basicamente, coloquei um monte de coisa aqui na nossa configuração. Eu vou executar.
Esse nó de criação de imagem, ele demora um pouquinho mais, né? Porque ele tá criando uma imagem. Mas vocês veem que o conceito é bem simples, é a mesma coisa. É só vocês darem uma olhada aqui, vendo a URL, vendo os requisitos, etc. Darem uma lida nas coisas que vocês querem colocar aqui no meio e, basicamente, meter marcha. Ele tá executando aqui, vamos esperar para ver se ele vai criar. O que eu pedi mesmo? Um cavalo de asas. Ó, ele já criou aqui, eu vou mostrar. Ah, eu devia ter feito o download. Puta, eu fui muito burro. Eu fui muito burro. Eu vou criar de novo. Enquanto ele cria de novo, galera, se vocês quiserem aprender mais sobre N8N, criação do zero, de vários agentes de IA, aqui tá no nosso curso de gestor de automações com inteligência artificial. O link vai estar na descrição, no primeiro comentário, fixado. Aqui você vai aprender muita coisa. Eu crio vários agentes de IA diferentes aqui. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Ah, vou mostrar, vou fazer o download aqui. Ah, ele criou em JSON a nossa imagem. Depois eu vou mostrar certinho pra você como que vai ficar essa imagem, tá? Mas enfim, se vocês quiserem entrar aqui, ó, tem vários agentes já que eu crio do zero, mostrando passo a passo tutoriais parecidos com esse, de uma forma fácil que qualquer pessoa consegue aprender, tá? Tem atendente financeiro, atendente completo, recuperador de vendas, blog automático, enfim, tem muita coisa legal aqui. Assiste o vídeo de vendas lá que eu apresento mais certinho o curso pra vocês. Como ele tá dando essa saída em JSON, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vir aqui e pedir uma saída em um formato específico aqui, ó. Vou pedir em PNG. Então eu venho aqui no Output formato de saída, né? Vou adicionar parâmetro, vou colocar aqui o nome e vou colocar aqui o PNG, por exemplo. E vou testar novamente. Vou deixar ele criar e aí eu já mostro para vocês. Na verdade, eu vou fazer diferente. Já que ele tá mandando um código 64 para mim, eu vou mandar para mim na Evolution API, tá? Eu vou fazer mais rápido aqui, eu vou utilizar o nó da comunidade mesmo, mas basicamente eu poderia vir aqui, ó, e send image, cadê? Send media, né? Aqui eu poderia enviar a imagem por aqui, mas para facilitar, eu vou, para ser mais rápido, eu vou aqui, ó, enviar imagem. Aí beleza, o nome da instância eu coloco aqui pote, número do destinatário vou copiar daqui, de novo que eu não lembro de cabeça. Cadê? Aí, beleza. A imagem, daí, ele aceita o base 64, tá vendo, ó? Base 64. Então, ele já tem o base 64 aqui. Beleza. Esse caption eu não preciso preencher. Vou executar. Beleza, já mandou pra mim, vamos ver como ficou. Caralho, ficou foda o cavalo. Então, ele já gerou a imagem pra gente e já mandei aqui pra mim no WhatsApp. Já que ele mandou em JSON, né? Eu já mandei aqui no WhatsApp. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu tenho certeza que facilitou muito o aprendizado de vocês. Se vocês quiserem criar, aprender mais sobre automações, etc., tô deixando o nosso curso aqui na descrição e também no primeiro comentário. E é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.